Olá, meu nome é Davi e mais uma vez estamos aqui para compartilhar convosco a palavra do Senhor, meditarmos um pouco nela, sobre a Bíblia e conversarmos, o entender das coisas de Deus. Para mim, eu quero ler no livro de João, capítulo 14, para você entender. A palavra do Senhor diz assim, no livro de João, capítulo 14. Você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar comigo. Hoje eu estou um pouco afônico porque está muito frio e irritou-me um pouco a garganta. Mas quero compartilhar assim mesmo com vocês essa meditação que está no livro de João, capítulo 14, do livro Sagrado, versículo 6, ele diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Novamente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Capítulo 14 de Marcos. Quando o Senhor diz para nós, irmãos, eu sou o caminho, é porque não há outro caminho. Quando lhe diz, eu sou a verdade, é porque nele não há mentira. E outros assuntos mais, como engano, falsidade, mentira nenhuma. E quando ele diz a vida, é porque nele não há morte. Quem fez esta pergunta para o Senhor e o Senhor respondeu foi Tomé. Tomé era um discípulo que nós temos assim entendido como ele era um pouco incrédulo ou descrédulo, quer dizer, ele acreditava ao mesmo tempo que não acreditava. Ele tinha que ver para crer, vamos supor assim. É a palavra que muitos usam, ele tinha que ver para crer. Então ele perguntou para o Senhor, e o Senhor respondeu para ele. Disse Tomé assim, Tomé disse para o Senhor assim, nós não sabemos para onde vai, Senhor. Como podemos saber o caminho? Porque o Senhor disse para eles assim, eu vou para onde eu vou, vocês não podem ir. Mas eu vou rogar ao Pai para que onde eu estiver, vós estejais também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar. E virei outra vez, e buscarei para que vós estejais comigo aonde eu estiver. Então Jesus respondeu para ele que ele era o caminho. Tomé, o descrente, o descrédulo, eu sou o caminho. Se alguém errar este caminho, ele vai pegar um outro rumo, que não é o rumo do qual o Senhor nos conduz. Quando nós seguimos o Senhor, nós seguimos o caminho certo, o caminho correto, o caminho que nos leva aos céus. Não tem outro caminho que nos leve aos céus, somente o caminho por Jesus. Então ele disse a Tomé que ele ia para os céus e que depois ele vinha buscar nós também. E ia buscar eles também. Ele disse assim, eu sou o caminho também. Você só pode chegar ao céu se for por mim. Você só pode chegar no destino de Deus, que Deus traçou para você, se você for através de mim. Se você seguir os meus passos. Se você seguir aonde quer que eu vá, ali estejam vós também. Este é o caminho que o Senhor fala. Eu sou o caminho. O Senhor nos tira de outros caminhos para colocar no caminho correto.
Quando nós queremos mudar de vida e estamos errados, no caminho errado, o nosso destino é a morte, o nosso destino é o erro, o nosso destino é a mentira, o nosso destino é a morte, uma morte eterna. Sem Deus, porque o caminho que nos leva para Deus está nele. Ele disse: eu sou o caminho. E continuou: eu sou a verdade também. E se ele é a verdade, na verdade não há mentira nenhuma. Nós, quando falamos a verdade, falamos na verdade, que é Jesus. Se nós queremos viver uma vida com Deus, nós devemos viver uma vida na verdade. Quando nós falamos viver uma vida na verdade, não vivamos na mentira. Porque a mentira não vem de Deus. A mentira não anda no caminho de Deus. Não anda no caminho de Cristo Jesus. A mentira, o engano, como é que vou supor assim, a hipocrisia, a falsidade, o fingimento, isso não faz parte da verdade. Faz parte da mentira. E essa parte da mentira conduz para outros caminhos. Quando falamos em falsidade, vemos que nós, às vezes, estamos querendo andar no caminho correto, que é do Senhor Jesus, mas não temos verdade em nós mesmos. Existe a mentira, mentimos por qualquer motivo, por qualquer abstração, por qualquer desempenho, por qualquer motivo que nós queremos nos livrar de uma situação difícil ou enganosa, ou que vá ofender, ou que seja ofensiva, nós mentimos, não estamos no caminho. Que o Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade. Se estamos na mentira, logo estamos morrendo. Se estamos na hipocrisia, que é o fingimento, nós estamos fingindo, e o fingimento é um engano, é uma mentira, é algo que não conduz ao caminho da verdade, que não conduz ao caminho para o céu. Se nós não estamos na verdade, que é Cristo Jesus, nós não estamos no caminho, que também é Cristo Jesus. Nós precisamos entender que para andarmos no caminho de Jesus, nós devemos estar com a verdade. Quando nós entramos no caminho de Cristo Jesus, nós conhecemos a verdade. Automaticamente a verdade deve ser o condutor que nos faz impulsionar para irmos ao caminho de Jesus. Sempre na verdade. Não com fingimento, não com hipocrisia, né? Não sendo hipócritas, mas seguindo o caminho firme da verdade em todos os sentidos de nossa vida. Se nós não estamos na verdade, não estamos no caminho. Se não estamos no caminho, não estamos em Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Depois ele diz assim: além de tudo isto, Tomé, eu também sou a vida. Primeiro ele é o caminho, a verdade e agora a vida. Quando ele diz: eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, em mim não há morte. Não existe morte. Não existe castigo eterno. Porque o castigo eterno é a morte. A separação do corpo e depois a separação de Deus eternamente. Quando nós estamos no caminho de Cristo, na verdade, nós temos vida. E vida com abundância, diz o Senhor Jesus. Porque encontramos a verdadeira vida, o sentido da vida é este. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele formou do pó da terra. E eu creio nisso porque é Deus, ele pode fazer, ele criou o mundo, ele tem domínio sobre todas as coisas da natureza, tudo ele tem controle, tudo ele pode fazer, tudo é dele, tudo para ele, e ele faz o que ele quer, como ele quer. Ele soprou nas narizes daquele homem que ele fez do pó, soprou o quê? O fôlego da vida. E o fôlego da vida, nós podemos observar agora que nós podemos dizer o Espírito de Jesus.
porque Jesus é a vida. Logo, o fôlego que havia ingerido, colocado em nós era o fôlego da vida, que é o fôlego de Jesus, a vida de Jesus. Ou seja, Jesus é o Filho de Deus. Ele foi enviado para ser o exemplo daquilo que Deus queria que nós fôssemos no princípio, como imagem de Deus. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem, nossa semelhança. Ele disse assim, agora vocês são filhos de Deus. Seja um filho de Deus. E gerou-se ali o homem, a alma vivente. E o Senhor Jesus agora vem e diz, o Senhor Deus soprou no princípio o fôlego de vida em nós. Mas o homem, por causa do erro do pecado, transgrediu contra Deus, desobedecendo, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que deles comer, certamente morrerá. Mas agora o Senhor enviou a própria vida, a árvore da vida, agora é presença entre nós. Se nós comermos deste fruto da árvore da vida, nós viveremos eternamente. Mas nela não há mentira e o caminho tem que ser o correto. Quando quando Deus enviou Jesus para estar conosco, ele abriu um caminho para o céu. E este caminho é o Senhor Jesus. Ele disse assim, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. O fôlego de vida do Senhor agora era a vida que estava, não era mais o fôlego. Agora o Senhor coloca diante de nós a própria vida para que nós possamos usufruir dele. Quem não fizer parte do corpo e do sangue de Cristo, não tem parte com Cristo Jesus. Portanto, nós devemos tornar-nos corpo e sangue em Cristo Jesus. Quando nós somos batizados nas águas, nós morremos para o mundo. Encontramos o caminho de morrer para o mundo e viver para Deus. Chega de mentira, chega de falsidade, chega de ideologias, chega de separação, chega de duvidar de Deus, chega de lutar contra Deus, quando Deus quer que nós sejamos o que Ele quer. Quando nós fizemos a vontade de Deus, nós vivemos na verdade. Porque Ele nos deu mandamentos dizendo, eu quero que vocês sejam assim. No passado, antes de Cristo Jesus, aqueles que não andavam segundo a vontade de Deus, Ele os destruía, porque Ele não aceitava o pecado, não aceita. E tampouco agora, quando Jesus Cristo veio perdoando os nossos pecados, para que vivêssemos e não fôssemos destruídos, nós devemos entender o caminho da verdade com Cristo para obtermos a vida e vida eterna. Vamos morar com Deus. Vamos viver com Deus. Porque Jesus é o único caminho. Nem nenhum outro há salvação senão em Cristo Jesus. Porque ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque ele é a vida, a verdade, o caminho. O caminho, a verdade e a vida. Agora, nós temos uma vida sobre outra vida. Estando mortos nos nossos delitos e pecados, ele veio e demonstrou para nós a vida que Deus queria que fosse. Os filhos de Deus no princípio, tu és filho de Deus. Todos são filhos de Deus, dizemos. Mas aqueles que andam nos caminhos errados, erram o caminho e não conseguem chegar aos céus. Mas aquele que obedece a Deus, o Pai, e entra no caminho da verdade da vida, ele encontra o caminho verdadeiro que leva para os céus. Se desejamos a nossa vida direta, que nós venhamos entrar nos céus, nós devemos entender a Cristo Jesus. Porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Do que a verdade pode libertar-nos? No que nós temos amarrados?
em todas as coisas. Tudo nos amarra, tudo nos atrasa, tudo nos entorpece a vista. Se vivermos para Cristo, morremos para o mundo. Vamos encontrar-nos com Cristo, porque conhecemos a verdade. E se conhecemos a verdade, nós estamos no caminho. E se estamos no caminho, a verdade liberta. E se ela liberta, ela nos dá vida. Porque não podemos nos fazer escravo de ninguém. Se nós temos a vida, temos a verdade, estamos no caminho, a morte não tem poder sobre nós. Encontrei uma certa pessoa um dia, ela disse assim para mim, olha, fulano morreu. Morreu. Foi encontrar-se com São Pedro. Eu perguntei, era crente? Ia na igreja ou era pecador? Olha, ela ia na igreja. E eu perguntei, e foi encontrar-se com São Pedro? Sim, foi encontrar-se com São Pedro, morreu, né? Eu digo, se ela foi encontrar-se com São Pedro, ela automaticamente não foi para o céu. Por quê? Para ir para o céu só tem um caminho. E se ela se encontrar com São Pedro, certamente a porta está fechada para ela dos céus. Porque São Pedro deve abrir outra porta, menos a porta dos céus. Porque a porta dos céus é o Senhor Jesus. Ele diz assim, eu sou a porta. No livro de Apocalipse nos fala sobre a porta. O Senhor diz assim, eis que vos abro uma porta grande e eficaz, que ninguém pode fechar. Ela está diante de vós. E aí o Senhor continua dizendo assim, e quando esta porta, quando o pai de família levantar e fechar a porta, que é Deus, não adianta ficar batendo. Ninguém tem força para abrir esta porta. Agora o caminho leva até uma porta, mas aquela porta pode não ser a porta de Deus. Porque se o crente feliz morrer aqui nessa terra, perder o seu corpo mortal, para entrar na eternidade e encontrar-se com São Pedro, logo ele não vai conhecer a Jesus, porque São Pedro não é Jesus. Jesus é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por São Pedro você vai para outro lugar. A vida eterna que devemos viver é em Cristo Jesus. E eu vos convido a conhecer a Jesus, a conhecer a Cristo Jesus. Conhecendo a Jesus, você vai conhecer o Pai. Conhecendo o Pai, você conhecerá muito mais o Filho de Deus. E conhecendo o Filho de Deus, ele vos concederá o Espírito Santo do Pai. E ele e o Pai virão e farão morada em vós. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queres ser liberto? Viva dentro da liberdade com Cristo. Muitos procuram um líder aqui. Mas se você procurar um líder para você, e se fizer servo desse líder, você não está livre. Se você é daquelas pessoas que precisa pedir autorização para pregar a palavra de Deus, falar, orar, fazer um culto, encontrar, marcar encontros com evangélicos e fazer cultos na sua casa, você não está livre ainda, porque Jesus ordenou dizendo, ide por todo o mundo, fazer discípulos. Eu não preciso perguntar para ninguém, eu posso ir, pastor, eu posso ir, irmão, eu posso ir, sacerdote, eu posso ir, bispo, eu posso ir, cicrano, eu posso ir, beltrano. O Senhor Jesus, o sumo pastor de nossas vidas, disse, ide. Se você tem condições de ir, vá. Porque se Cristo contigo for, vá. Porque para a liberdade ele vos chamou. De graça recebeste, de graça dai, nada cobrai. Porque se cobrardes, não é de graça. Tem um preço para pagar. E se tem um preço para pagar, não é de graça. É como o Senhor disse às virgens imprudentes. Perdão. É como as virgens que eram loucas e as virgens sábias. As virgens sábias, elas estavam com suas lâmpadas esperando o pastor, o noivo. E as imprudentes, o azeite estava acabando das suas lâmpadas, elas não tinham, mas vão comprar dos outros. Do nosso, não. E de comprar, e nós ganhamos, este é nosso. Nós os ajuntamos sozinhos. Ele é nosso.
A luz que está em nós não é a mesma luz que está em vocês. Nós esperamos com esperança até o final. Mas vocês não estão conseguindo esperar até o final, porque suas luzes estão apagando, o seu clarão está apagando, vocês estão ficando escuros. E nós brilhando cada vez mais. Vão acender suas lâmpadas. Mas não dava mais tempo delas irem acender suas lâmpadas. Porque não havia mais azeite para as suas lâmpadas brilharem. O Espírito Santo de Deus estava levando agora as suas lâmpadas para o noivo. As que brilhavam estavam nas lâmpadas, mas os que estavam na sombra, porque o Senhor diz, vê que a luz que em ti há não sejam trevas, porque se forem trevas, quão densas trevas serão, não podem entrar no reino dos céus. E quando a porta se fechar, é o Senhor que vinha. Nós também conhecemos o teu nome. O Senhor dirá àqueles sendo assim, quem são vocês? Não os conheço. Mas nós pregávamos, nós ensinávamos, nós fazíamos isso, nós fazíamos aquilo, nós expulsávamos demônios, em teu nome. E o Senhor dirá para eles, afastai-vos de mim, malditos. Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim. Nós vamos para o lago que arde com fogo e enxofre. Porque conhecendo o caminho, conhecendo a verdade e conhecendo a vida, ainda escolheram outros caminhos. O caminho da perdição. Vamos escolher o caminho certo. A vida é tão bela. Pode ser que muitos estejam enfrentando dificuldades na sua vida. Muitos estão querendo tirar sua vida porque acham que não tem mais sentido, mas será que não tem sentido mesmo? Você já conheceu a Deus? Você já teve um encontro com Deus? Já experimentou encontrar-se com Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Já experimentou entrar nesse caminho? Já experimentou conhecer a verdade? Já experimentou viver uma vida diferente com Cristo Jesus e entrar no reino dos céus diferentemente? Se há vida, não há morte. Se você deseja a morte, não está havendo vida. A morte não conduz para o céu se você fizer ela por si próprio. A morte tem que estar acompanhada da vida. Você morreu, morte é separação. Separou o teu corpo da tua alma, você vai encontrar um outro tipo de condenação ou justificação para ti. Meditemos nisso. Há motivos para viver. Há motivos para encontrar-se com Deus. Há motivos para mudar a nossa vida. Há motivos. Eu te convido para mudar de vida. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.